das flores nos campos, de estrelas no céu. Deus te salve, Maria de Maio, das mães das novenas, dos cantos de amor. Ó Filha de Deus, ó Mãe de Jesus, nas fontes cachoeiras, nos olhos sois luz. Ó Filha de Deus, ó Mãe de Jesus, nas fontes cachoeiras, nos olhos sois luz. Deus te salve, Maria de Maio, dos frutos nas roças, do céu todo azul. Deus te salve, Maria de Maio, das brisas neblinas, da gente a sorrir. Ó Filha de Deus, ó Mãe de Jesus, nas fontes cachoeiras, nos olhos sois luz. Ó Filha de Deus, ó Mãe de Jesus, nas fontes cachoeiras, nos olhos sois luz. Nos olhos sois luz. Deus te salve, Maria de Maio, dos pássaros livres, do sol a brilhar. Deus te salve, Maria de Maio, orvalho de graças sobre o nosso chão. Ó Filha de Deus, ó Mãe de Jesus, nas fontes cachoeiras, nos olhos sois luz. Ó Filha de Deus, ó Mãe de Jesus, nas fontes cachoeiras, nos olhos sois luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Boa noite, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para essa Santa Missa. Quero acolher a vocês todos nessa terça-feira da sexta semana do tempo da Páscoa. Sejam bem-vindos, acolho você, sua família que hoje reza a Eucaristia conosco. É uma alegria poder rezar a Eucaristia, uma alegria poder colocar todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, neste altar do Senhor. Gostaria também de pedir já no início dessa Santa Missa que você deixe por escrito o seu pedido de oração, a sua intenção pessoal, a sua intenção particular para este momento de oração, para esta liturgia eucarística, para esse momento de ação de graças. Nós queremos também nos unir nesta noite e rezarmos esta Santa Missa em sufrágio da alma de José Roberto Dias. Vamos rezar pelo seu 7º dia, para que Deus Todo-Poderoso o acolha no reino eterno e dê à sua família o descanso, dê à sua família o conforto, a esperança no Espírito Santo de Deus e na ressurreição de Jesus Cristo. Também nós queremos rezar hoje de modo particular pela saúde de Francisco Tarcísio Pereira, que este irmão, graças a Deus, está bem, sofreu um susto nesse dia, mas graças a Deus se recupera e passa bem, está em casa, apenas uma pequena colisão de carro, mas graças a Deus ele está bem. Mas vamos rezar por ele, pedindo que a graça do Senhor Jesus possa tocar a vida do Senhor Francisco, pai da Tereza Cristina. Também nós queremos rezar nesta noite, pedindo também a recuperação da saúde do Arnaldo Calista de Oliveira, o Arnaldo da Rosa, lá da nossa comunidade Santo Oscar Romero. Ele está com Covid, graças a Deus de uma forma leve, assim vai permanecer até a sua cura, graças a Deus se recupera bem. Vamos pedir por ele, pedir pela saúde, mas também apresente no coração de Deus a sua intenção. Você que nesse momento, nessas últimas semanas, tem ficado apreensivo com o seu trabalho, tem se colocado na presença de Deus para pedir alguma solução com relação ao seu emprego, aos seus negócios, também é momento de pedirmos isso no altar do Senhor. Vamos pedir de modo particular pelo fim da pandemia, vamos pedir para que todo o vírus seja extirpado, que possamos receber da graça de Deus indicações de como tratar, indicações de cura, que o Espírito Santo de Deus possa ter misericórdia daqueles que estão doentes e também força àqueles que trabalham pelo bem social, de modo particular os profissionais da saúde, aqueles que estão na linha de frente também dessa Covid-19. Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos nossas culpas e vamos pedir perdão dos nossos pecados. No instante de silêncio, cada um no coração peça a graça de Deus do perdão, a graça da misericórdia. Façamos o nosso exame de consciência, vamos revisitar a nossa consciência nesta noite e ver as situações que nós precisamos diante do Senhor pedir perdão, as situações que precisamos diante do Senhor clamar a misericórdia, clamar a graça do perdão, pedir para todos nós, para que tenhamos um coração voltado para Deus e vamos confessar os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte de fé
pela sua renovação espiritual, alegrando-nos hoje porque adotados de novo como filhos e filhas de Deus, esperemos confiantes e alegres o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar, irmãos e irmãs, vamos ouvir com atenção a liturgia da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou a espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: não te faças mal algum, nós estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correndo para dentro e tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas, conduziu-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os da tua casa. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até a sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por terem acreditado em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Vamos meditar, irmãos e irmãs, em resposta à liturgia da palavra, o Salmo 137. Ó Senhor, me estendei o vosso braço e me ajudais. Cantemos. Ó Senhor, me estendei o vosso braço e me ajudai. Ó Senhor, de coração eu vos vos e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, me estendei o vosso braço e me ajudais. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que o prometeis. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Cantemos.
Ó Senhor, me estendei o vosso braço e me ajudai. Estenderei o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada essa obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, me estendei o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, me estendei o vosso braço e me ajudais. Fiquemos em pé, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos com alegria aclamar o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Eu hei de enviar-vos o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá a toda a verdade. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos sentar, amados irmãos e irmãs, mais uma vez, boa noite a todos vocês que nos acompanham, boa noite a vocês que rezam conosco essa Eucaristia. Vamos meditar agora a palavra de Deus, vamos meditar aquilo que o Senhor nos disse nesta noite através da liturgia da palavra. Já é a sexta semana do tempo da Páscoa, são 6 semanas que nós estamos meditando o livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje o capítulo é o capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos, onde nós relembramos a história de Paulo e Silas na região de Filipos, uma região marcada pela construção da palavra de Deus. Paulo, inclusive, escreve a essa comunidade a carta aos Filipenses. Nós reencontramos traços marcantes de Paulo a esta comunidade. E os filipenses, as pessoas que moravam, viviam na região de Filipos, à primeira vista foram contra a palavra de Paulo e Silas, contra a pregação destes dois homens, a ponto que seus magistrados, ou seja, os doutores da lei, aqueles que eram cultos, os considerados os grandes na região, os grandes de nível social, eles chegaram a condenar Paulo e Silas à prisão. Pediram que as suas roupas fossem tiradas e o açoitaram com varas e depois os colocaram na prisão. Caríssimos irmãos, esse trecho
da palavra de Deus nos mostra aquilo que eu tenho dito algumas vezes, aquilo que eu tenho falado sobre vocação, sobre discipulado, sobre evangelização. Aqueles que anunciam a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo uma vez disse, olha, para o caminho não leveis sacola, não leveis cajado, não leveis sandálias, não leveis 2 túnicas, no sentido de nos mostrar o despojamento. Esses 2 homens viveram despojamento totalmente, foram completamente despidos de qualquer traço físico, mas também de qualquer categoria humana. Foram colocados nus, como nosso Senhor Jesus Cristo na cruz estava nu. Despido completamente, isso significa também, numa análise teológica bíblica, completamente despojado, entregue à missão, entregue ao Evangelho, entregue para que a palavra de Deus fosse colocada em prática. Mas o que chama a atenção na primeira leitura, no capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos, é a persistência de Paulo e Silas na fé, na confiança em tempos difíceis. Enquanto eu refletia essa primeira leitura, me preparando para a Santa Missa, eu me lembrava de tantas pessoas que hoje têm vivido este momento de quarentena, de Covid-19, de doença, de enfermidade, de exclusão, de recolhimento social, de afastamento social, como prisões. Mas nós também podemos e devemos ir além desta menção, além dessa figura, e reconhecer que muitas ações da nossa vida podem nos colocar na prisão. E aqui é obviamente que eu não estou falando de uma prisão física, não estou falando de um cárcere físico, não estou falando de penitenciária, de cadeia, mas estou falando de consequências das escolhas de nossa vida. Às vezes, irmãos e irmãs, nós tomamos rumos para o nosso caminhar, tomamos direção de nossa vida, que ao invés de nos fazer livres para amar a Deus e pregar o Evangelho, nos fazem prisioneiros de nós mesmos. O pecado é a grande característica disso. As situações em que nós nos colocamos fechados, amarrados, presos, o egoísmo, orgulho, maledicências e daí por diante, situações que, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós podemos ter, todos nós podemos passar. Mas Paulo e Silas nos recordam que, em primeiro lugar, o cristão pode passar por esses problemas. Nós não podemos, e eu volto a dizer, todas as vezes que nós lemos o texto da Sagrada Escritura, que nós meditamos personagens da Sagrada Escritura, personagens da história eclesiástica, nós não podemos afastar a divindade da humanidade. Nós não podemos separá-los. Nós temos que observar que esses homens, embora cheios do Espírito Santo, embora de vida marcada pelo apostolado, pelos sinais, pelo testemunho, eles continuavam sendo homens, humanos, seres humanos dotados de falhas, seres humanos dotados da possibilidade da queda, seres humanos que teriam a possibilidade de passar durante a sua vida por problemas e situações de prisão. Por isso que eu gostaria de fazer uma pergunta bem particular para cada um de nós. Qual é hoje a sua prisão? Qual é o momento hoje que você tem vivido similar à vida de Silas e de Paulo, colocados numa prisão? Talvez uma prisão no seu coração, com uma falta de perdão, com uma mágoa, com um ressentimento, com a falta de poder se sentir livre na presença de Deus. Hoje o Senhor Jesus nos ensina, através de Paulo e de Silas, como passar, como superar as dificuldades da vida. Principalmente quando nós nos vemos caídos. Principalmente quando nos vemos quase que literalmente acorrentados. Permita-me uma pergunta também, ainda no íntimo do seu coração. Uma vez que você, meu irmão e irmã, se encontra, e se isso é
possível, se encontra em alguma situação que você percebe uma certa prisão, percebe uma certa apreensão, percebe um certo prisionamento, o que você faria se você passasse por isso? Se hoje você fizesse uma análise no seu coração e notasse que muitas vezes você se sente acorrentado nos seus pecados, ou acorrentado na sua consciência, ou acorrentado nos seus sonhos que não deram certo, ou acorrentado por você ter tomado certas iniciativas, o que fazer quando estamos acorrentados? Algumas pessoas vão continuar querendo ficar acorrentadas. Outras pessoas vão procurar ajuda. Outras pessoas vão querer lutar para sair das correntes. Mas poucos vão lembrar que o momento da dor, que o momento da prisão, que o cárcere também é lugar de louvor e de gratidão a Deus. Quero dizer, queridos irmãos e irmãs, que em primeiro lugar nós aprendemos com a vida que todas as situações adversas passam. Que tudo aquilo que hoje parece ser pesado, que parece ser muito difícil, que parece ser insuportável, daqui a um tempo nós veremos que isso passa, que talvez não era como nós pensávamos, que talvez não fosse da intensidade que nós imaginávamos, e que nos vemos talvez mais fortalecidos quando passamos. Mas isso nos ensina, irmãos e irmãs, que o hoje, o agora, o nesse instante, é importante o louvor, é importante a gratidão. O versículo 25 do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, diz assim: à meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Presos, tinham acabado de serem torturados, estavam com suas feridas sangrando, estavam acorrentados nos pés, acorrentados num tronco, e eles, à meia-noite, e o sinal teológico da meia-noite, no maior momento de escuridão. Isso é fácil, se o meio-dia é o maior ponto do sol que nos ilumina, a meia-noite é a maior escuridão que nós podemos experimentar. Liturgicamente, ou melhor, teologicamente, biblicamente, Paulo e Silas estão passando pela situação mais difícil, mais escura da sua vida. E qual é a iniciativa que eles tomam? Eles começam a rezar. Eles buscam na oração, eles fazem da oração o seu conforto, o seu sinal de entrega a Deus. Lembremos, eles estavam nus, eles estavam ensanguentados, eles estavam acorrentados, eles estavam numa situação de morte, porque a prisão os levaria à morte. E a iniciativa desses dois grandes homens de Deus, mas seres humanos como nós, foi rezar, foi cantar hinos ao Senhor, foi louvar ao Senhor, foi bendizer ao Senhor. E quando, irmãos e irmãs, nós experimentamos isso, o céu se move. O céu se move para nos ajudar. Deus vem ao nosso auxílio. E diz a palavra de Deus que as correntes imediatamente foram quebradas, que todos os presos, todos aqueles que estavam na prisão, e obviamente a gente pode imaginar que quem estava na prisão, nem todos eram inocentes, nem todos tinham cometido nada, como Paulo e Silas foram presos inocentemente. Talvez ali existia, com certeza, existia algum infrator da lei, e todos, sem exceção, foram livres. Porque é isso que Deus quer fazer conosco. Deus, a partir da nossa oração, quer libertar quem está conosco. Quer nos libertar e libertar a nossa casa, libertar aqueles que convivem conosco. Por isso, o carcereiro, vendo todo aquele movimento estranho que havia acontecido, vendo as portas das prisões abertas, os grilhões quebrados, ele
pensa no suicídio. Ele põe em cima dele uma carga que não era dele. Esse carcereiro assumiu uma culpa. E quantos irmãos e irmãs estão vivendo uma culpabilidade, se culpando de tudo, se culpa de tudo, se culpa se está frio, se culpa se poderia ter ajudado e não ajuda mais. E caríssimos irmãos e irmãs, esta percepção desse carcereiro quase o levou à morte. Ele chegou ao ponto de pensar em morrer, em pensar em tirar a sua vida do que viver. Ora, caríssimos irmãos e irmãs, se pudéssemos fazer aqui uma comparação da vida de Paulo e Silas e da vida desse carcereiro, os três, essas duas classes, elas passaram por problemas, por dificuldade. Paulo e Silas foram presos. O carcereiro se viu vendido na situação, mas Paulo e Silas, sendo homens de Deus, louvaram a Deus. O carcereiro, porque não conhecia a palavra de esperança, porque ainda não tinha aquela fé de ressurreição, preferiu a morte. Eu quero fazer um parênteses aqui, amados irmãos e irmãs, para todos nós. No tempo que nós estamos vivendo, nas situações que nós estamos enfrentando no mundo inteiro. Esses dias eu conversava com uma psicóloga, a Daniele Borges, da nossa comunidade. Ela falava: padre, infelizmente nós psicólogos, temos visto que tem subido o nível de estresse familiar, o nível de falta de paciência e, consequentemente, o nível de alcoolismo, de vícios, de suicídios, de depressão. Amados irmãos e irmãs, a leitura da palavra de Deus nos mostra que Deus não quer que nós imaginemos perder a nossa vida por nossas tribulações. Deus não quer permitir que o nosso coração seja um coração que não tenha a esperança de olhar para frente e ver possibilidades. Esse carcereiro foi avisado por Paulo. Paulo, em alta voz, diz a palavra, gritou com voz forte. Eu imagino esse grito de fé de Paulo para dizer para esse homem: não faças mal com a sua vida. O carcereiro então fez uma pergunta importante. E desculpem se me alongo na reflexão desta palavra, mas vejo extremamente necessária para o nosso dia. O carcereiro pergunta para Paulo: o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Qual é o meu dever para ser salvo? Irmãos, o problema do carcereiro era humano. Ele seria preso, condenado, açoitado porque deixou escapar os prisioneiros. Mas a sua preocupação não era mais humana. Percebam que apenas do grito de Paulo, para ele poder parar e pensar, ele começou a pensar nas possibilidades de salvação. Ele abriu os olhos da fé para enxergar e perguntar para Paulo: o que eu preciso para ser salvo? Esta salvação que o carcereiro imagina não é a salvação humana, o que vamos dar o nosso jeito, vamos fingir que nada aconteceu para nada me prejudicar. Paulo responde: o seu dever, e agora Paulo está falando com cada um de nós, o nosso dever, diz Paulo e Silas, é crer no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e toda a tua família. Vejam, irmãos e irmãs, o tamanho da ousadia de Paulo e Silas, e vejamos também com esperança o tamanho da missão do Evangelho. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu, tua casa. A partir de uma prisão, a partir de um momento de açoite, Paulo e Silas levaram a casa desse carcereiro à salvação. E diz a palavra
que eles foram para a casa do carcereiro, participaram da mesa, comeram, se saciaram, e o carcereiro disse o seguinte: alegrou-se com todos os seus familiares, porque todos os seus familiares passaram a acreditar em Deus. O carcereiro passou de um possível suicida para um homem crente, um homem de fé, ele e a sua família. Se Deus nos permite agora, irmãos e irmãs, pensarmos nesta palavra, é porque Ele quer fazer de nós e fazer talvez de tantas pessoas que passam por dificuldades, fazer esta transformação. Deus é um Deus de transformações. Ele transforma aquele que está caído em pessoas em pé. Transforma aqueles que estão presos em homens livres. Transforma os suicidas em homens confiantes. Que o Espírito Santo de Deus, o Paráclito, o Defensor, aquele que estamos ansiosos pela sua chegada, pela sua manifestação, encontre o nosso coração preparados para que a nossa vida também seja transformada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ainda sentados, amados irmãos e irmãs, nós vamos apresentar ao Senhor as nossas ofertas, nós vamos apresentar ao Senhor o pão e o vinho. De modo particular, como eu sempre tenho feito em cada liturgia, quero apresentar a tua vida nesse altar, quero colocar na patena, neste cálice, o seu problema, talvez a sua dificuldade, talvez o seu ser que tem pensado em coisas que não convém a Deus, pensado em situações de prisão, para que haja em você, no seu coração e na sua família essa transformação que nós ouvimos na primeira leitura. Também queremos colocar no altar do Senhor nesta noite, rezando pela alma do José Roberto, falecido há 7 dias, mas colocar nesse pão e nesse vinho a sua família, colocar a sua família, colocar as pessoas que ele ama, pessoas que nesse dia sentem a sua ausência. Queremos também apresentar nesse altar a vida do Francisco, pelo livramento que Deus o deu nesse dia. Queremos também pedir pelo Arnaldo, nosso irmão, amigo da comunidade Santo Oscar Romero, que está enfermo, pedindo para a sua recuperação, mas colocar também o teu coração, a tua vida sobre o altar. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o caminho, me deste amor. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério dessa água e desse vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós. Seja-se o nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas, purificai-me dos meus pecados. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir,
porque tu me destes o carinho, me deste amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por esses mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fontes da eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Se você puder nesta noite, nesse momento, irmãos e irmãs, se ajoelharem para este momento de consagração. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro,
que ela cresça na caridade com o vosso servo Papa Francisco, com o nosso bispo Odilo Pedro, com os bispos auxiliares, entre eles Devair, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Vamos apresentar ao Senhor todos os nossos irmãos e irmãs falecidos, de modo particular as pessoas que estão morrendo por conta da pandemia, mas também queremos colocar as pessoas vítimas da violência, vítimas do preconceito, pessoas, e na verdade, de modo particular, pelas crianças, adolescentes vitimadas pela violência em São Paulo, no Rio de Janeiro, em todos os estados do nosso Brasil. Vamos colocar também diante do altar do Senhor nesta noite, pelo 7º dia de José Roberto Dias, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, com São José, seu esposo, vossos santos apóstolos e mártires, Paulo, patrono de nossa arquidiocese, São Bento, São Padre Pio, Santa Baquita e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho, concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, irmãos e irmãs, rezemos juntos, como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissetes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Caríssimos irmãos e irmãs, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da comunhão espiritual, momento da comunhão eucarística. Convido você nesta noite a se ajoelhar nesse momento, se você puder, e apresentar ao Senhor o teu coração. Permita que a prisão que você se encontra seja visitada pela força do Espírito Santo. Permita que Deus vá ao seu encontro. Permita essa transformação de homens e mulheres caídos para homens e mulheres de pé e livre. Faça nesse instante sua comunhão espiritual. Coloque diante do Senhor Jesus Cristo a intenção que você tem
de tão breve poder participar do banquete da vida. Era preciso que o Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos para entrar em sua glória. Aleluia. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Oremos. Ó Deus, as nossas preces, ouvi-as para que o intercâmbio de dons entre o céu e a terra, trazendo-nos a redenção, seja um auxílio para a vida presente e nos conquiste a alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que bom, irmão e irmã, poder ter rezado a Eucaristia com vocês. Mais uma vez eu quero saudar e também me fazer solícito às minhas orações, também o meu sentimento de esperança e ressurreição à família do José Roberto Dias, que hoje celebramos o seu 7º dia. Deus possa confortar os corações de vocês e dar ao nosso irmão José Roberto descanso eterno. Também quero agradecer e rezar sempre pela vida do Francisco Tarcísio Pereira, louvando a Deus pelo livramento que Deus o deu, louvando a Deus pelo dom da sua vida. Também a vida do Arnaldo Calista de Oliveira, nosso irmão da comunidade Santo Oscar Romero. Querido irmão, se logo que em breve possamos nos ver, possamos testemunhar a alegria do Senhor sobre a sua vida. Cuide também da sua casa. E aqui minhas palavras e também o meu carinho de esperança. Tudo passa, essa prisão, esse momento ruim, esse momento de dificuldade vai passar com a graça de Deus. Quero aproveitar também para mandar um grande abraço às nossas 5 comunidades que formam a Paróquia Cristo Rei, que
sinto falta da nossa oração, sinto falta do nosso convívio. Então manifesto aqui o meu abraço a todos os paroquianos, a todas as pessoas da comunidade Santíssima Trindade, da comunidade São Mateus, da comunidade Santo Oscar Romero, da comunidade São Francisco de Assis, também da comunidade Matriz Cristo Rei. Sejam todos abraçados, todos possam experimentar nessa noite esse afeto de pastor a todos vocês. Que Deus abençoe e os guarde. Quero convidá-los a daqui a pouco, às 20 horas, rezarmos o grupo de oração, fazemos o nosso grupo de oração. Você é o nosso convidado a participar. Venha rezar conosco. Lembre-se da palavra: tu e a tua casa serão salvos. É preciso, no momento que nós nos encontramos, é preciso cantar hinos ao Senhor, é preciso celebrar. Convido você nesta noite, às 20 horas, participe. Também amanhã, às 18 horas, mais uma vez temos Santa Missa, então avise seus amigos, seus familiares, avise as pessoas para que possam participar. Às 20 horas, às 18 horas da manhã, e às 20 horas da manhã, nós temos no nosso momento de oração. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, de nossa Mãe, desça sobre você e vossa família, sobre sua casa, sobre os seus familiares, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma santa noite, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem.